Dentre tantas estratégias que uma transportadora possui em suas operações, a de se proteger quanto ao roubo de cargas é sem dúvida uma das mais difíceis e complexas. Gerenciar riscos é fundamental para transportar num país cujas estatísticas mostram mais de 14 mil roubos por ano. É impossível prever qual desafio baterá em nossa porta, mas uma coisa é certa, é preciso estarmos preparados. No vídeo de hoje, debruçaremos sobre um dos pilares mais efetivos na proteção desse tipo de risco, que toca justamente neste ponto onde todos os nossos esforços são colocados à prova quando nos deparamos com as quadrilhas organizadas. Abordarei tudo sobre o produto desenvolvido para sanar as dores de um problema eminente e que a qualquer momento pode vir a se tornar real. Estou falando do seguro para roubo de cargas. Meu nome é Felipe Perillo, faço parte do grupo Grafel Seguros. Sou especialista em soluções que minimizam ao máximo os riscos logísticos. Formamos um time que ajuda nos processos em prol da tranquilidade de se sentir devidamente amparado. Auxiliamos no gerenciamento dos riscos, tanto nos cuidados para as devidas providências, quanto no ressarcimento das suas perdas. Então, vá fluir na expertise do seu negócio e tenha ao seu dispor uma equipe que vive para ajudar. Para que o seu acompanhamento neste vídeo seja satisfatório no ponto de vista de maior consciência sobre o que você ainda não sabe, vou expor agora todos os tópicos que iremos abordar. Além disso, você tem o texto desse assunto aqui abaixo. Assim, facilita a busca sobre o tópico que para você é o que necessita no momento. Isso é muito importante, pois ter acesso a determinado assunto que surge no dia a dia de uma transportadora torna a vida do interessado bem mais fácil e a dos nossos vídeos com conteúdos técnicos bem mais úteis. Os assuntos que abordarei em seguida são: o que é o seguro de roubo de cargas e quais as suas responsabilidades? Quais as coberturas existentes no seguro de RCF-DC? O que é o gerenciamento de risco no seguro de transporte rodoviário de cargas? Quais são as formas de gerenciamento mais exigidas nas seguradoras? As classificações das mercadorias quanto aos riscos que elas representam? Como contratar o seguro de RCF-DC? E como é realizada a cobrança? E ainda, como encontrar os menores preços praticados no mercado? Uau, é bastante assunto, hein? Então bora começar? O que é o seguro de roubo de cargas e suas responsabilidades? O seguro conhecido como seguro de roubo de cargas, assim como o seguro de acidente, leva o nome formado por suas siglas. O RCF-DC, por exemplo, significa Responsabilidade Civil Facultativa por Desaparecimento de Cargas. Só é possível contratar esse seguro se a transportadora já tiver o seguro obrigatório, que é o de acidente, ou deverá contratar os dois seguros em conjunto. O seguro obrigatório não será abordado neste vídeo. Eu sugiro que você assista primeiro o vídeo de RC-TRC, que é obrigatório, para depois assistir esse, ok? O RCF-DC não é um instrumento obrigatório por lei, porém a responsabilidade civil por carregar a carga de terceiro é, tornando obrigatório o ressarcimento ao cliente sobre o desaparecimento da carga dele. Se o cliente já tiver o seguro e acionar a sua própria apólice em caso de roubo, a seguradora dele se subrogará no direito de ir para cima da transportadora, que é a verdadeira responsável. Esta responsabilidade só poderá ser quebrada previamente mediante acordo documentado entre o proprietário da mercadoria e a transportadora. O formato mais comum de isenção de responsabilidade por desaparecimento de carga é quando a seguradora do proprietário da mercadoria aceita, a pedido dele, enviar um termo assinado entre as partes, que isente o transportador dessa responsabilidade. É a chamada DDR. Sobre esse assunto, você poderá conferir clicando neste link aqui acima ou buscando depois em nosso canal. Agora precisamos entender quais são as coberturas existentes no seguro de RCF-DC. Sempre que tratamos sobre cobertura no seguro, estamos falando de proteção exposta em contrato quanto aos possíveis riscos nos transportes de cargas. Em resumo, o seguro de RCF-DC é contratado exclusivamente pela transportadora e visa ressarcir o proprietário da mercadoria por motivos como apropriação indébita, quando o motorista se apropria da mercadoria, por exemplo, ou então algum tipo de estelionato, furto simples, quando não há vestígio da ação, furto qualificado, já este com vestígio, extorsão simples ou mediante sequestro, roubo total ou parcial, roubo em depósito do transportador
e até pirataria durante viagem quando existe algum percurso fluvial. Nesse ponto, saliento a necessidade de uma qualificação na escolha da corretora para as devidas instruções, pois mesmo analisando minuciosamente um contrato, ainda assim podem haver detalhes que podem passar despercebido na contratação e no decorrer da vigência. Mas o perigo está quando ocorre de fato o sinistro, onde as análises vão trazer à tona esses detalhes. E se não houve o devido cumprimento do dever, seja por intenção ou por inconsciência, a indenização estará comprometida. Existe a possibilidade de cobertura até em depósitos. É preciso estar sempre com o documento fiscal emitido antes de iniciar qualquer operação e por aí vai. Agora abordaremos as contenções, ou seja, o gerenciamento destes riscos que servem tanto para prevenir quanto para evitar maiores danos, seja a própria carga ou no ressarcimento das suas perdas. Na verdade, tudo que não for gerenciado geram gastos desnecessários e falta de confiabilidade nas suas operações. É como financiar seu tempo e capital à falta de informação, substituindo a luz da consciência por surpresas indesejáveis. Então, agora mesmo vamos tratar de GR. O próprio ato de obter apólices de seguros em geral já são ferramentas gerenciadoras de riscos diversos. Este assunto é tão relevante que abordamos um vídeo só para essa exposição. A apólice de seguro de roubos é uma ferramenta tão importante no gerenciamento de riscos que ela mesma possui uma cláusula interna de gerenciamento por desaparecimento de carga. Estas cláusulas são criadas através de pesquisas atuariais em que cada seguradora determina como se proteger diante dos riscos em relação às operações e tipos de cargas. Muitas vezes, achamos ruim ter que desembolsar investimentos que auxiliam nas proteções. Mas temos que pensar que a maior interessada em vender produtos de seguro é a seguradora. E se ela nega um risco ou exige a compra de uma ferramenta que minimize este risco, mesmo arriscando perder um cliente, eu não deixaria de acreditar que fazer o que a seguradora pede é o melhor que faço. Saliento aqui que a corretora especializada tem total credibilidade técnica para entender a peculiaridade de uma operação e, se for necessário, lutar por melhores condições de aceitação junto à seguradora. Citarei agora as exigências mais comuns encontradas nas apólices de RCF-DC. A primeira delas é o cadastro e consulta de motoristas. O objetivo aqui é eliminar qualquer suspeita em relação aos motoristas e se tiver os seus ajudantes. Esta cláusula consiste na averiguação desses motoristas através de um cadastro em gerenciadora de riscos devidamente aceita pela seguradora. Lá, eles checam se o mesmo está apto a realizar o transporte de determinada mercadoria ou carga, verificando sua idoneidade, bem como possível envolvimento em outros sinistros. Quando o motorista e seus ajudantes estão aptos, é emitido o número de liberação e entregue pela gerenciadora, podendo ser apresentado, em caso de sinistro, para compor o dossiê de documentações necessárias. Mais à frente explicarei sobre as classificações das mercadorias, pois é exatamente sobre elas que advém a necessidade por outras formas de GR, que são o rastreamento, isca eletrônica e até a escolta armada. Dependendo da mercadoria, temos a exigência de rastreamento e o devido monitoramento do veículo transportador. Muitos transportadores dizem já possuir o equipamento e que faz seu uso próprio de monitoramento. Quanto a isso, muito cuidado, pois aqueles rastreadores oferecidos em comodato, ou seja, aqueles que a seguradora empresta em caso de seguro próprio do veículo, não servem para cumprir com as exigências da apólice de seguro de cargas. Toda seguradora que comercializa seguro de cargas disponibiliza uma lista que contém tanto as tecnologias de rastreadores aceitas por ela, quanto as empresas de monitoramento, não permitindo que sejam realizados os monitoramentos por meios próprios. É preciso contratar uma empresa que possa ser responsável pelo serviço que presta. É essa empresa de monitoramento que irá solicitar a sua apólice de RCF-DC para elaborar o PGR, que significa Plano de Gerenciamento de Risco. Este assunto de suma importância abordamos em outro vídeo também. Para que o efeito do rastreamento aconteça, o sinal do rastreador é enviado para a gerenciadora de risco, que irá acompanhar e interagir com o motorista. Também é possível o envio de comandos como bloqueio, sirene, travamento de compartimento de acesso à carga e por aí vai.
Falamos sobre cadastro e consulta de motoristas e rastreadores. Agora vamos falar do terceiro nível de exigência das seguradoras, que seria a isca eletrônica. A isca de carga é um localizador de porte pequeno que ajuda a encontrar a mercadoria em caso de roubos e furtos. Funciona introduzindo a isca de forma discreta em meio à mercadoria. Dessa forma, os criminosos não conseguem identificá-las com facilidade. A isca sempre será uma exigência que mais complementa do que substitui a necessidade de uso de rastreador. Isso porque o rastreador cumpre com o principal papel, que é o de encontrar e monitorar o veículo transportador. Mas muitas vezes os criminosos podem utilizar de ferramentas como jammer ou capetinha, que bloqueiam os sinais de rastreador ou até mesmo um rápido transbordo sumindo com a carga. Em contextos assim, a isca se torna fundamental. Enquanto que os rastreadores e localizadores dificultam a vida das quadrilhas organizadas, a escolta armada intimida e vai ao fronte se necessário. E é por isso que essa forma de agir é a última das exigências, por intenção de mitigar os riscos das cargas mais valiosas ou mais visadas. Para efeito de validação desta execução, a transportadora deverá contratar empresa de segurança, regulada pela Polícia Federal. E assim, como é exigido das empresas de monitoramento, nos casos de rastreador, é preciso uma pessoa jurídica regulamentada para que haja a responsabilidade civil vinculada. Agora sim, como funciona a classificação das mercadorias? Existem basicamente 4 classificações de mercadorias sob o ponto de vista das seguradoras sobre os riscos que elas representam. São elas: mercadorias gerais. São mercadorias que possuem baixo valor agregado, tornando a possibilidade de roubo pouco atrativa, como é o caso das máquinas grandes e equipamentos pesados. Itens de um projeto específico que não tem valor de mercado individualmente também pode entrar neste grupo. Antes de citar as mercadorias consideradas mais arriscadas, é importante dizer que as aceitações por parte das seguradoras em assumir riscos sem defesas contundentes trarão um retorno baseado nas estatísticas de mercado como um todo, muitas vezes fazendo os transportadores perderem grandes oportunidades comerciais por não terem a garantia suficiente. Mas, quando há a atuação empática da corretora parceira da seguradora, com argumentos de defesas bem embasadas, a partir de estudos elaborados, somado a isso o poder de negociação e confiabilidade das seguradoras, é muito provável que hajam grandes conquistas e maior liberdade produtiva aos transportadores. Tudo num equilíbrio entre o risco e a permissão negociada. Agora falarei sobre a segunda classificação de mercadorias, as específicas. São mercadorias mais visadas, geralmente com boa frequência no transporte, o que aumenta a exposição ao risco por conta da rotina. Geralmente é exigência do proprietário da mercadoria que haja seguro contra roubo. Os próprios transportadores, acostumados a esse tipo de carga, preferem se prevenir com gerenciamentos, já que são operações que necessitam de atenção especial. Para cargas desse tipo, é que são definidos sublimites diferenciados que, ao ultrapassar determinado valor, se faz necessário o gerenciamento de risco citado anteriormente. Entre essas mercadorias estão itens como cobre, alumínio, produtos alimentícios, cosméticos, celulares, eletrodomésticos, pneus, autopeças e etc. É possível perceber que essas mercadorias abastecem a população, garantindo o comércio de bens e serviços. Além de possuir interessante valor de mercado, são de fácil manuseio, pequenas de forma geral. Podem ser ensacadas ou em caixarias, podem ser facilmente fracionadas, o que facilita a perda de grande parte da carga, mesmo localizada pelos rastreadores. O próximo grupo são mercadorias com restrição por risco iminente. São itens de alto valor agregado e alta visibilidade para roubo. Essa categoria costuma ter limites reduzidos. É quando a seguradora não tem apetite suficiente para aceitar o risco até o limite que a pólice compreende. Por isso, elas criam limites mais reduzidos para esse tipo de mercadoria. Um dos principais fatores que restringem certas mercadorias é que, além da visibilidade e fácil manuseio, são mercadorias com grande facilidade de comercializações em mercados ilegais. Transportadoras que operam com mercadorias desse tipo têm que saber exatamente até que limite é possível transportar. Cada seguradora impõe esses limites à sua maneira. Cuidado ao observar somente limite geral exposto na primeira página da apólice.
pois, como disse, são mercadorias com limites reduzidos, como, por exemplo, podemos citar medicamentos, vitaminas e produtos eletrônicos. Abordarei agora a quarta e pior classificação, que são as mercadorias excluídas de cobertura. E mais uma vez venho dizer que, mesmo sendo mercadorias terríveis no sentido de risco, e também a grande dificuldade de encontrar valor de mercado para uma definição de aceitação, ainda assim é possível defesas em prol de aceitações, uma vez que cada transportadora tem seus motivos. Ninguém entra em um negócio para perder dinheiro, não é verdade? Então a gente vai ter que aplicar defesas. Portanto, o não a gente já tem. Nós vamos investigar, analisar, criar a defesa perfeita e esperar por bons resultados. A exclusão desse tipo de mercadoria varia entre as seguradoras, que podem escolher quais itens não assumirão na cobertura do RCF-DC. Como exemplo dessas mercadorias, podemos citar joias, artigos de arte, armas e munições, documentos, moedas. Sempre que ocorrem dúvidas sobre o tipo de mercadoria que a transportadora carrega, observe um código chamado NCM, sempre descrito nas notas fiscais das cargas. A formalização das dúvidas e pedidos por aceitações munidos do código NCM é altamente recomendável. Por último, e também para finalizar este assunto sobre as cargas, gostaria de dizer que é fundamental saber previamente qual é o tipo de carga que a transportadora irá carregar ou qual é a nova operação que pretende entrar. Assim, a viabilidade financeira desta nova empreitada deve ser considerada sobre o risco que você adquire junto com ela e o que vai despender de capital para evitar seus prováveis danos. Agora vamos falar sobre como contratar o seguro de RCF-DC. Toda pessoa jurídica que possui cadastro na Receita Federal, contendo pelo menos em uma de suas atividades o transporte rodoviário de cargas, pode contratar o seguro, desde que a empresa esteja devidamente registrada na ANTT. Esse registro chamamos RNTRC. Muitas transportadoras chegam a nós com o registro vencido, provisório ou registrado por pessoa física. Não adianta. As seguradoras só aceitam enviar qualquer proposta quando o registro na NTT é realizado de forma ativa e permanente. Um fator de suma importância ao seguro de cargas é saber que não basta contratar uma corretora habilitada. É preciso ser especializada, pois a garantia do seguro de transporte não está na confirmação entre as partes para o devido fechamento do contrato. É preciso compreender profundamente tanto a operação da transportadora quanto as exigências impostas por lei e pelas seguradoras. É também papel fundamental das corretoras especializadas traduzir palavras técnicas em linguagens mais simples ao interessado ou ao segurado, sempre acompanhando e agindo no momento que brota a necessidade. Se não há convicção da garantia, qual é a razão de se fazer seguro? Afinal, seguro é feito para tranquilizar e não pagar para ver se vai dar certo o dia que precisar. Portanto, muito cuidado com corretora não especializada ou aquelas que divulgam contratações rápidas em online. Na minha opinião, um verdadeiro desrespeito à complexidade e ao risco empresarial que envolve a falta de consciência e apoio desse tipo de garantia. O setor precisa ser protegido, não vamos ignorar esse desamparo. Para facilitar, seguem 7 passos necessários para a devida contratação. Primeiro passo: fornecer para a corretora os dados relevantes para a formulação da proposta ideal. A busca é sempre pelo custo mais baixo possível pelo melhor benefício oferecido pelas seguradoras. Segundo passo: já com as propostas em mãos, podemos ajudar de vários modos, seja com análises, tirar dúvidas, agendar visitas de especialistas, auxiliar em setores da transportadora que possam necessitar de ajudas mais específicas, enfim, todo o necessário para gerar absoluta confiança para seguir em frente. Terceiro passo: assim que o interessado aprova a proposta, a corretora dá entrada no documento junto à seguradora. O quarto passo é quando o departamento de comunicação da seguradora, é o chamado setor de averbação, entra em contato para alinhar, tirar dúvidas e fazer o teste de averbação. O quinto passo: o segurado já recebe a apólice de RCF-DC. Sexto: o segurado deverá obedecer às exigências por gerenciamento de risco, de acordo com as suas mercadorias e tipo de operação. Havendo qualquer dúvida, seja qual for o momento, deve-se utilizar a expertise da corretora. Sétimo passo: o seguro só valerá a partir da averbação, que deverá ocorrer antes do início de cada embarque. Agora sim, a carga estará devidamente segurada.
Como é realizada a cobrança e como obter os menores custos praticados no mercado? Toda seguradora possui um departamento de cobrança. É de lá que sai o bendito faturamento sobre a movimentação do mês anterior. Mas antes que haja surpresas em relação ao valor do seguro enviado mensalmente, já é possível fazer cálculos prévios de cobrança que chegará no próximo mês, permitindo, por exemplo, somar este valor aos cálculos de viabilidade financeira da transportadora, tornando hábil ou não as ações comerciais, investimento ou mesmo melhorias em gerenciamento de risco, tudo sem perder o lucro almejado. Diferente do seguro de acidente, onde a taxa é variável, o risco do seguro de roubo não está na distância, ele já existe a partir do início da operação de transporte. É por isso que a taxa do roubo é fixa e já é exposta em apólice. Enquanto que no seguro de acidente temos que fazer cálculos mais complexos, pois envolvem desconto sobre taxas variadas na relação origem-destino, a taxa do seguro de roubo é mais simples de aplicar, pois basta aplicar sobre o valor total exposto no documento fiscal. Por exemplo, imaginemos que uma transportadora tem uma movimentação mensal de 30 milhões e a taxa do seguro é de 0,035. O valor daquele faturamento será então de R$ 10.500. Somam-se a este valor o IOF, que no seguro de cargas é de 7,38%. Nesse caso, o boleto sobre esta mercadoria seria de R$ 11.274,90. As transportadoras que possuem movimentações mais baixas também terão a taxa fixa. Mas a diferença é que o valor cobrado poderá ultrapassar o piso, que chamamos prêmio mínimo. Por exemplo, se a movimentação for de 1,5 milhão e a taxa também for de 0,035, o valor ficaria em R$ 525. Mas se o prêmio mínimo for de 1.000, o segurado terá que pagar os 1.000 e não os 525. Isso porque, lançada a taxa de 0,035, não ultrapassará esse limite de 1.000. A cobrança ainda terá o acréscimo do IOF, que para a geração do boleto dará um valor de R$ 1.073. Para cálculos mais detalhados, estaremos sempre à disposição, ok? Não esqueçam também que é preciso contratar ou já ter contratado o seguro obrigatório. Por isso, a cobrança das duas apólices, a de acidente e roubo, serão somadas para que haja a totalidade devida da cobrança. Como obter os menores custos praticados no mercado? Bom, a excelência só pode vir com a frequência. Não há outro caminho. Em relação aos melhores custos e menores exigências, é a mesma coisa. Olha só, se o segurado possui bom tempo de relacionamento com sinistralidade baixa, terá direito a taxas mais atrativas. Da mesma forma, a sua insistência em obter o melhor atendimento e maior consciência sobre as garantias naturalmente canalizará a sua empresa ao atendimento especializado. Uma corretora antiga, por exemplo, bem conceituada no mercado, é bem mais suscetível a ter excelências nos atendimentos comerciais com a seguradora, com parceiros e segurados, dando margens para conquistas bem mais atrativas do que quem ainda busca trilhar um caminho. A especialidade no seguro de transporte evolui a cada dia, sempre mais fundamentada para trazer aos seus segurados muito mais amplitude de atuação, refinamento para entender profundamente e ajudar a sanar problemas, que nem mesmo o empresário sabia que tinha. Mais do que toda a experiência e sentimento bom que uma corretora de seguros tenha, sempre baterei na tecla que é imprescindível perguntar, simular, realizar cálculos mais detalhados, enfim, tudo que ajudar no aprendizado e aumento da confiança. Por fim, apesar de todo o risco eminente que o assunto roubo nos traz, ainda assim não fazemos seguro para usar de fato. Seja a pedido do seu cliente ou por zelo ao seu próprio negócio, o que importa mesmo é dormir tranquilo. O seguro de cargas, no geral, tem um custo bem mais baixo comparado ao valor das cargas. Mas não adianta somente pagar e deixar na mão do destino. Tenha convicção, e eu gostaria muito de te ajudar com isso. Conte com a gente!